Muito bem. Olha só, eles conheceram a realidade de um manicômio que era um verdadeiro campo de concentração. Isso aqui parece história de ficção. E não é, é uma triste e dura realidade. Estão aqui o psiquiatra Jairo Furtado Toledo e o jornalista Irã Firmino. Por favor. Bom, você é o Irã e você é o Jairo, não é isso? Porque você tem mais cara de psiquiatra e você tem mais cara de jornalista. Só por isso. Tá certo. O que é um papagaiozinho que está aí, né? Bom, como é que foi, como é que cada um de vocês entrou em contato com esse hospital psiquiátrico de Barbacena? Eu acho que como psiquiatra, eu conheci esse hospital ainda como acadêmico, né? E acadêmico de medicina, indo para Belo Horizonte. Há quantos anos isso? Isso em 75, 74, né? Muito Em 79, nos fins do AI-5, há um congresso em Minas, que é o 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria, e a gente comemorando agora, inclusive, os 20 anos dessa reforma psiquiátrica. Nós tivemos a presença do Franco Basaglia, né? E a imprensa, quando foi denunciado todo o sistema psiquiátrico, no caso em Minas Gerais. Né? E Irã, e você, como é que tomou contato? Foi nessa época também? Eu, como jornalista, né, há 20 anos atrás, eu escrevia muito sobre comportamento humano. Eu ouvi falar muitas correntes diferentes que falavam que a loucura não era doença, ela tinha cura, precisava disso, precisava daquilo, tinha várias alternativas. Eu acabei me envolvendo com uma esquizofrênica, com a doente mental que apareceu na minha vida, e eu levei essa doente mental para todas essas pessoas que falavam que curava. Porque você se apaixonou por uma esquizofrênica? Não, eu adotei. Eu adotei. Adotou. Não, pensei... Não, porque dizem que o amor cura a esquizofrenia, não, né? Sim, eu acho que só o amor cura. Dizem. Mas como eu era jornalista, eu defendia muito isso. Quando apareceu uma louca na minha frente, entre aspas, e eu fui chamado para internar essa louca, eu falei, eu tô indo contra todos os meus princípios, aquilo que eu escrevo. Vou pegar essa louca, vou procurar as pessoas, os diversos que falam que cura. Especialistas. E se vocês curarem, eu vou contar a história que vocês curaram ou cura. Eu queria descobrir E deu certo? Não deu. Não deu que cada lugar que ela foi, cada médico acabou matando ela devagarinho, que esse nosso tratamento hoje que não cura nada. E eu acabei contando a história dela depois. No final, ela suicida no final. Terrível. Ela foi no médico, o médico dava eletrochoque. Não é eletrochoque, não. Funciona se der remédio. Deu remédio, ela ficou igual um robô. E foram fazer experiência com ela. No final, ela lusta, totalmente tranquila, ela se suicida, toda assim, consciente do que estava fazendo. Eu contei essa história em Minas, e isso chocou muito a classe médica. E estava coincidindo com o movimento da psiquiatria em Minas. Estava vindo um congresso aí, e tinha o Franco Basaglia, que foi um médico italiano, foi o líder do movimento mundial contra o manicômio. Ele chegou a ponto de dar um martelo para cada um dos pacientes deles. Literalmente, eles destruíram o hospital, construíram uma réplica de um cavalo de Troia e andaram pelas ruas de Goriza, que é perto de Trieste, para chamar a atenção. Aí, quando teve essas reportagens, essas coisas estavam acontecendo, aí me falaram o seguinte: você não viu nada, porque você só acompanhou uma doente mental numa clínica particular, uma pessoa que tinha uma proteção. Vai ver nos hospitais públicos como é que isso é. E aí eu resolvi conhecer os hospícios de Minas e de uma maneira muito assim, sem querer, eu acabei entrando em Barbacena, que era o hospital proibido. Só teve um jornalista antes que entrou lá, que foi o Mauro Santayana, que entrou em Barbacena. Você sabe que tem esse filme aí sobre esse pianista, o Shine, né? Sobre, como é o nome do pianista? Não me lembro o nome. Pianista australiano. Fizeram um filme, que é um caso de esquizofrenia, depois ele casa com uma moça, e a melhora dele toda está ligada, e é um caso de esquizofrenia, a melhora dele toda está ligada ao amor, a maneira de se tratar. E tem também uma psicóloga que escreve, casada com um esquizofrênico, que conta também uma experiência dessas, assim, da cura pelo amor, que é uma coisa bonita, né? Uma coisa de integração e de doação. Agora, a situação do hospital psiquiátrico, aqui tem um livro teu, né? Sim. Que é Nos Porões da Loucura, ainda da editora do Pasquim ainda, né? O Ziraldo que editou. Ziraldo. E que ganhou o prêmio ESSO, né? Sim. Ganhou o prêmio ESSO de literatura, está aqui. Olha, você aqui tinha que idade? 20 e poucos anos. O prêmio ESSO de jornalismo, sim, né? Está aqui, ó, 20 e poucos anos, está aqui esse livro. Agora, o que diferencia esse manicômio
esse de Barbacena, dos outros hospitais psiquiátricos que vocês visitaram? O Hospital de Barbacena é história, né? Ou seja, uma colônia de 95 anos e que tem alguns dados muito significativos. Por exemplo, o hospital que chegou a ter 5 mil pacientes internados. O hospital que, segundo a história, produziu 60 mil óbitos. Ele tinha um cemitério próprio, né, para enterrar seus pacientes. Cemitério próprio? Cemitério próprio. Né? Qual foi a pior época desse hospital? Jô, a gente pega nessa cronologia da instituição, e não foi à toa que a gente criou, inclusive, o Museu da Loucura dentro da instituição, você vê que os regimes fortes têm muito significado com relação à piora do atendimento psiquiátrico. Não só do ponto de vista da assistência, mas inclusive da própria arquitetura das instituições. Quando você fecha as janelas, fecha as portas, aumenta a grade. Ou seja, é muito interessante esse período. Nós vivenciamos mais, ou seja, o período da ditadura foi muito significativo, né, pelas condições, né, e pela própria denúncia, quando a imprensa passa a ter mais acesso dentro da instituição. Eu acho que vale a pena citar, ou seja, o papel do Irã. Foi a primeira vez assim, que a gente tomou conhecimento de como a imprensa foi bem utilizada, ou seja, não só na denúncia, mas também no acompanhamento da mudança dessa instituição. Nós temos fotografias aqui que eu gostaria de mostrar, que são impressionantes, e vocês irem narrando. Olha só. São celas, né? A comida é colocada do lado de fora, é isso? Isso. Quer dizer, o prato não pode entrar na... Periculosidade, ele era tido, né? Ele era tratado como um criminoso, na verdade ele era um paciente. E o prato também é considerado para ser transformado em arma, alguma coisa? Você não sabe qual é o tipo de doença desse interno? Não. Vamos trocar? Olha só. E as pessoas que entravam em Barbacena nunca mais saíam. Era até a morte, não tinha mais contato com a sociedade. Não tinha como sair? Não tinha, entrava lá. Não tinha atendimento médico para eles? Era muito precário, né? Era tudo precário. Isso de que ano é? Isso, década de 60, 70. Olha que loucura isso. Vamos, mais uma. Isso é o pátio. Isso, década de 70. E os tipos de doença mental eram misturados? Era tudo, tinha tudo. Você tinha alcoolismo, você tinha problema social, você tinha até internações, às vezes, como punição, né? As pessoas iam para a instituição devido ao convívio, aprendia, né? Isso já é até uma progressão dos leitos, porque num determinado momento que o leito era chão, era capim, né, colocado no chão, os pacientes ali se amotinavam. E eles morriam de frio, porque a Barbacena foi uma construção política. Não era para fazer um hospício num lugar frio. Por questão política, o hospício foi construído lá. Vamos trocar? Que era convívio, né? Tudo isso. Essa foto é do jornalista, do fotógrafo Luiz Fernando. Foi na época que o Flávio Cavalcante esteve em Barbacena denunciando a instituição. Qual é a relação que havia entre o hospital e a faculdade de medicina? Durante um grande período, o hospital forneceu peças anatômicas para 17 faculdades de medicina. Como peças anatômicas? Comercializava os cadáveres. Porque morria muita gente e elas disputavam entre si quem conseguia os cadáveres. Teve uma fábrica de cadáveres. Quando começou a reduzir, houve até um inquérito na Assembleia questionando por que Barbacena não estava mandando mais cadáveres para as faculdades. Que loucura. E a quantidade de mortos, como você disse, era 60 mil? Chegou a 60 mil, né? Vamos virar? Teve mês que morreu 160 pacientes. Olha aqui. Esse é Pegema. É interessante naquele filme que a gente enviou, em nome da razão, do Raton. Sim. Foi o paciente que aparece no final, utilizava essa Pegema e depois ele foi lobotomizado também. Como é que se chama? Pegema. Pegema, assim. Ok. No pé. E quantas lobotomias se faziam no hospital lá? A gente tem uma informação de que na década de 50 aconteceu algumas lobotomias. A última foi em 79. Em 79 ainda fizeram uma lobotomia. Vamos em frente. Esse é um aparelho clássico, antigo, de eletrochoque, né? Está no museu, isso é peça de museu. Que coisa impressionante. Como é que está a situação hoje? Pois é, hoje mudou, mas eu só contar uma coisa que eu achei interessante contar. O que foi que as reportagens chocaram e houve essa movimentação toda? Porque quando eu consegui entrar dentro do hospício, para fazer uma reportagem lá dentro, foi uma história meio confusa de eu ter entrado lá dentro. Sim. E todo mundo falou, você vai ficar horrorizado, que o Barbacena é um horror, só tem louco, gente perigosa, aquela coisa toda. E quando eu entrei e mostrei isso no livro, foi o que mais revoltou, que fez esse movimento todo pró-libertação. Sim. E quando eu encontrei com as pessoas perigosas lá.
Você encontrava pessoas normais, pessoas que foram apanhadas bêbadas num dia na rua sem documento, que entravam no carburão, ia para Belo Horizonte, ia para um hospital que ia lá. Pessoas que estavam... Mas essas pessoas bêbadas que no dia seguinte estavam sóbrias, não conseguiam sair? Falavam que era louca, aí é choque elétrico, remédio. Então, enquanto pessoas... Falavam o quê? Falavam que quando a pessoa entrava lá dentro e falava depois que não era louca, é tal filme Estranho no Ninho. Aí que a pessoa era considerada como louca mesmo. Não tinha voz. A resistência era um processo, não está bem, está resistindo. Né? Então, mas se a pessoa dissesse, olha, me pegaram, eu estava bêbado na rua ontem, me trouxeram para cá. Não, eu encontrei um amigo meu lá em Barbacena, que era amigo de bebê em bar em Belo Horizonte. Ele estava lá dentro dos... Mas muitas vezes a internação não passava por um critério, às vezes, médico, era um critério da sociedade, ele tem que ficar preso lá. Você sabe que tem um caso, eu não sei em detalhes como é o caso, mas tinha um ator aqui chamado Guerreiro, que fazia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele fazia o personagem do Marquês de Rabicó. Era um ator gordinho, baixinho, o Guerreiro, excelente ator. E o pessoal veio fazer uma gravação em São Paulo e ele ia voltar de ônibus e dormiu na rodoviária. E veio um carro da polícia, pegou ele estava sem documentos. Ele falou, não, eu trabalho na Globo e tal, não sei o que. Não interessa. Levaram ele pro hospício aqui, como é o nome? O Juqueri, o Franco da Rocha, enfim. Levaram ele para lá e ele ficou lá e ele dizia que ele era, eu sou o Marquês de Rabicó. Eu sou aquele porquinho, eu sou o porco. É louco. É louco, mas eu sou o Marquês de Rabicó do sítio. Que sítio? Sítio do Pica-Pau Amarelo, sou eu. O Marquês de Rabicó. Ele ficou 6 meses e ele só foi solto porque um dia um dos diretores do hospício, um dos médicos, enfim, estava vendo um programa sobre pessoas desaparecidas na Globo e eu disse assim, continua desaparecido, um dos nossos atores, Joseph Guerreiro, que faz no Sítio do Pica-Pau Amarelo, fazia o Marquês de Rabicó. Meu Deus, então ele é o Marquês de Rabicó mesmo, não é? Foi que ele foi solto. Isso é uma história que aconteceu, né? O nosso colega Mauro Santana foi o primeiro jornalista a entrar em Barbacena, ele combinou com a redação. Eu vou entrar lá, vou ficar 2 dias, vou documentar tudo e vocês me apanham. E ele custou pra sair lá de dentro também, ó. Ele quase que fica. Mesmo vocês indo buscar? Não, ou vocês não foram? Não. Vocês fizeram essa maldade. Deixaram ele 1 semana lá dentro. Hein? Não. Mas então por que ele custou sair? Custou porque o acesso lá é proibido. Barbacena era proibido. Barbacena era referência para tudo no tocante à saúde mental. Ou seja, passava-se nas cidades, por exemplo, o Andarilho, recolhia-se e mandava para lá. Tem uma história de Guimarães Rosa. Criança, não sei se você sabe que Guimarães Rosa morou em Barbacena. Sim. Né, na década de 50. É. E a expressão trem de doido, né, ela nasce do trem que vinha recolhendo essas pessoas e aportava em Barbacena. Era no final da linha, né? Chegava lá. Chegava. Tem até a história do conto dele. E o trem dá mais essa característica de holocausto, né? De coisa de perseguição aos judeus, né? O corpo, o Estado, você quando dá aquele take daquelas camas com o pessoal deitado ali, você parece que está vendo um take de um campo de concentração, realmente. Né? Tem um conto do Guimarães Soroco, né? Que ele relata, né? Que o Soroco manda a filha e a esposa para Barbacena no trem de doido. Essa expressão trem de doido é origem. Agora, me digam uma coisa, tanto o Jairo quanto o Ira, os médicos que eram ligados nessa época a essa instituição? Não. Na época houve uma revolta, porque a pessoa que está trabalhando na instituição, que o Basagra chamou, o Basagra, esse psiquiatra italiano, ele chamou desde do atendente até o diretor, que todos exerciam a função de carcereiros e torturadores. Mas quando a denúncia foi feita, houve uma revolta muito grande, tirando a cúpula das pessoas que estavam querendo mudanças, que o Jairo foi um dos protagonistas, a maioria ficaram ofendidos, porque naquilo que o sujeito fazia, lavar os doentes tudo assim, com mangueira, com vassoura, encostava tudo e ia passando com vassoura, eles achavam que aquilo que eles estavam fazendo estava certo. Eles ficaram ofendidos num primeiro momento. Tanto é que o diretor de Barbacena fez uma ameaça comigo que eu teria uma cela lá. Eu iria parar lá um dia lá.
Eles ficaram ofendidos. Que loucura isso. Depois que houve a transformação, que hoje o museu acabou, o hospício acabou e virou um museu, né? Que eles compreenderam isso. Quer dizer, a primeira foi uma denúncia, ficaram ofendidos. Hoje é um museu lá. Não, é um hospital, mas com paradigma da reforma. Ou seja, hoje atende dos melhores padrões. Mas tem um museu lá, tem um museu da loucura, que mantém essa memória viva. Olha, que é fundamental. É fundamental, né? Agora, e o que vocês acham da lei que está passando agora a respeito dos novos manicômios e tal, como é que deve ser? Como é que está bem encaminhado isso? Na nossa instituição, desse hospital, ela é cumprida. Ou seja, a gente caminha para a transformação. Mas há mudanças nessa? Há mudanças fantásticas. Né? Ou seja, existe dentro do meio psiquiátrico algumas considerações que valeria a pena discutir ou modificar, né? Mas no seu conteúdo, ela caminha perfeitamente. Né? Bom, eu conversei com o psiquiatra Jairo Furtado Toledo e com o jornalista Irã Firmino, que vieram aqui mostrar o que era, né? Até agora, até pouco tempo, até muito pouco tempo, né? Esse terror do manicômio, de como os portadores de doenças mentais eram tratados nesse quase campo de concentração que era esse hospital. Só para ilustrar, João, eu acho que essa frase aqui mostra, esse é um projeto que hoje desenvolve na Fundação, que foi aplicado na psiquiatria, que está se aplicando agora a todos os outros segmentos da assistência médica. Ou seja, tentar que o paciente seja tratado mais próximo do seu domicílio, né? E reintegrado, né? Fazendo as instituições, não só clínica, e não deixando... E só para você que é o especialista, me diga, são muitas as modalidades de loucura em que realmente o louco se torna uma pessoa perigosa para a sociedade? É uma parcela, é um segmento pequeno, entendeu? Para isso nós temos dos manicômios judiciários, entendeu? Que é atrelado à justiça, onde existe um procedimento de tratamento, de internação. Mas não é uma grande parcela, né? Não, muito pequena. O paciente mental ficava com essa pecha, né? De ser um perigo para a sociedade. Você vê que no interior o doido convive com a sociedade. Muitas vezes... A sociedade tem seu louco. Desde que ele seja respeitado, ele é mantido. Muitas vezes é o meio que faz a agressividade dele. É verdade. Bom, muito obrigado pela presença de vocês e nós vamos terminar o programa de hoje com a canja do Capital Inicial. A todos vocês aqui, muito obrigado. Muito boa noite a vocês em casa, obrigadíssimo. Beijo do Gordo e a canja. Boa noite.